Espero que você esteja orando esses dias para aquilo que Deus vai fazer. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo surreal nas próximas semanas, irmãos. Eu estou com muita expectativa em Deus, um tempo mesmo de um despertar violento no nosso meio. De salvação, de reconciliação, de arrependimento. Sabe, eu estou com muita expectativa naquilo que Deus vai fazer através da pregação da palavra. E o desafio nosso como pastores e pregadores, e pais também, é a gente pegar aquilo que Jesus ensinou, aquilo que a Bíblia apresenta para nós há centenas, há milênios, e a gente conseguir comunicar para os nossos dias. Conseguir passar os valores e princípios sem manchá-los, né, sem negociá-los, mas para que fale com os nossos dias, respondam questões da nossa geração. E eu quero ser muito atual com vocês nesses dias. O pastor André lançou um livro recentemente, chamado A Igreja que Fala a Língua de Hoje. Domingo que vem a gente vai estar com esse livro aí para vender. Um outro livro também do pastor André que vai estar aí para vender também. É o livro intitulado Censura, né? São 2 séries de mensagens do pastor André e eu quero te encorajar a partir do domingo que vem você ler esses 2 livros. Vai estar lá na nossa bookstore ali na frente, mas eu quero falar na linguagem de hoje. Pode ser? Não quero rodear. Vocês me dão a liberdade de não rodear nada? Falar direto mesmo? Crianças para o Kids, por favor, porque eu vou ser direto. Então é bom não ter criança no ambiente. Rapaz, ela está falando, está uma belezura, né? É linda demais. Eu quero começar falando sobre 3 coisas que aconteceram essa semana. E foi interessante que eu já orava e pensava em ministrar sobre o que eu vou ministrar. E, de repente, 3 coisas aconteceram que borbulhou e está quase que o mundo inteiro falando sobre essas 3 coisas, né? A primeira coisa que eu vi essa semana foi uma entrevista do Elon Musk. Quem viu essa entrevista do Elon Musk? O Elon Musk ele deu uma entrevista. E ali ele fala sobre uma situação que aconteceu com o filho mais velho dele. Que o nome de nascença do menino era Xavier. E a partir de 2022, ele se apresenta com um nome feminino. Está sobrando aqui, me ajuda aí. E outra coisa que aconteceu, eu vou já entrar em detalhes da entrevista. Outra coisa que aconteceu, mais recente, mas ainda nessa semana, foi a abertura das Olimpíadas. Quem viu? Eu, na verdade, confesso para você que eu nem sabia que ia ter abertura de Olimpíadas essa semana. Estava bem por fora. E aí o Rafael, meu filho, falou, pai, estava lá na televisão, ali a programação do que ia acontecer no esporte, falou, pai, vai acontecer hoje a abertura das Olimpíadas. Eu falei, filho, hoje? É hoje, que horas? Ele falou, a hora. Eu falei, uau, vamos assistir. Aí, beleza, aí só que depois a gente foi brincar. E aí nós não assistimos. Né? Eu tive que assistir depois, mas não assisti com ele lá, graças a Deus. E a gente viu tudo aquilo que aconteceu nas Olimpíadas, que antes era, eu lembro as Olimpíadas de 92, depois ali de 96. Eu lembro que era um momento onde a gente reunia a família na sala, né? E assistia aquela cerimônia. Essas Olimpíadas agora foram 2,5 bilhões de pessoas assistindo. Sabe o que é isso, irmão? 2,5 bilhões de pessoas ligadas, assistindo o que eles estavam fazendo. E como eles, da agenda woke, são muito intencionais na forma que eles gastam dinheiro, na forma como eles organizam a arte, na forma como eles organizam suas cerimônias, na forma como eles investem em comunicação e mídia, eles aproveitaram que iam ter 2.500 bilhões de casas, famílias, pessoas ligadas no que eles iam estar fazendo, e eles decidiram blasfemar. Né? Eles decidiram zombar da nossa fé. Né? Eles decidiram, mais uma vez, na verdade, né? Tentar desqualificar Cristo e a fé cristã, né? Usando um símbolo que é clássico da nossa fé, que é a Santa Ceia. Quem sabe do que eu estou falando? Quem não sabe do que eu estou falando, acho que era importante você saber. E outra coisa que aconteceu, o terceiro fato, é que ainda envolvendo as Olimpíadas, o Chumbinho, né, o João, que é o surfista brasileiro, que é 5º lugar no ranking mundial, ou seja, não é qualquer atleta, certo? O cara é o 5º do mundo, certo?
o cara foi proibido de usar as pranchas dele nas Olimpíadas, porque nas pranchas tinha o quê? O Cristo Redentor, que é um lugar, ponto turístico, mundialmente conhecido, do Rio de Janeiro. Mas qual é a alegação? É que Cristo é uma figura religiosa. E dentro das Olimpíadas tem uma regra que você não pode ter nada que é uma figura, seja política, ideológica ou religiosa. Então, assim, é de lascar um negócio desse, né? É muita incoerência, né? Mas é muita intencionalidade, certo ou errado? Não está mais debaixo dos panos, irmãos. Agora, o que tem de comum entre a entrevista do Elon Musk, a abertura das Olimpíadas e a proibição do Chumbinho, usar suas pranchas com Cristo Redentor? O que tem de comum com esses três fatos? O que tem de comum é a agenda woke. Woke é uma palavra que em inglês significa o quê, galera? Acordado, né? Despertado, né? Acordar, despertar, woke. E de onde é que surgiu essa expressão? Então, surgiu essa expressão no século XIX ainda. Tomou força aqui nos Estados Unidos, principalmente durante as eleições presidenciais de Abraham Lincoln. Quem estudou aqui, quem fez middle school, high school, sabe essa história, né? E ali em 1860, mais ou menos, um grupo de jovens, escute essa palavra, jovens, Rocket, Legacy, pega essa palavra que é para vocês. Um grupo de jovens, eles começaram a se reunir. E o New York Times, na época, assim, eles propagaram que existiam jovens de caráter, energia, entusiasmo, fervorosos, convictos das suas crenças, que estavam indo para as ruas, de forma organizada, como republicanos, lutando pelo fim da escravidão e pelo direito dos trabalhadores, a greve e tantos outros direitos. Eram jovens republicanos, pelo fim da escravidão, de caráter, com energia, fervorosos, expressando de forma pública a sua convicção. E aí, eles falavam, stay woke. Ou seja, permaneçam acordados para uma consciência política, para uma consciência política de te levar para sair das quatro paredes e te levar para lugares públicos, para você expressar as suas convicções e lutar por elas em lugares públicos. Stay woke. E aí surgiu um outro grupo chamado Wide Awake, que era o grande despertar, formado também por esses jovens, convictos pelo que era direito, pelo que era certo, pelo fim da escravidão. Só que os anos foram passando e as gerações foram passando, e aquilo que era formado por jovens convictos, com causas legítimas, foi sendo apoderado, a bandeira woke, o stay woke, essa ideia de estar acordado, despertar contra a injustiça, despertar contra a escravidão, despertar contra a desigualdade, despertar contra aquilo que é errado, aquilo que é mal. Agora eles inverteram o sentido do conceito. E agora, se você vai conversar com as pessoas que planejam, os globalistas que planejam a Agenda 2030, né? A expressão woke é de alguém que faz parte de minorias, como Black Lives Matter, os feministas, LGBTQIA+, e tantos outros, os furries. Sabe o que eu estou falando, furry? Então, as pessoas que fazem parte dessa agenda woke, que é diferente de um homossexual, é diferente de um ativista do movimento, as pessoas que estão por trás do que bancam uma abertura de uma Olimpíada como essa, que não é barato. Alguém acha que é barato fazer um evento para alcançar 2,5 bilhões de pessoas? Hã? Não, né? Tem alguém bancando esse tipo de coisa? Tem bancando, irmão.
Pessoas que estão por trás dessa agenda, as pessoas que estão, os donos de Big Tech, os grandes investidores, os donos de banco, as grandes fortunas do mundo, que são poucas famílias, investem dinheiro pesado nisso. Eles inverteram o sentido de woke, e agora eles falam que woke não é a pessoa que é a favor de Deus mais. Não é a pessoa que é a favor da pátria. Não é a pessoa mais que é a favor da família. Não é a pessoa mais que é a favor dos direitos, contra a desigualdade, contra a escravidão. Não, woke agora é quem é a favor das minorias, que levantam as bandeiras que mulher agora ela precisa ser feminista para estar empoderada. Que os Black Lives Matter, que os furry, que os do LGBTQIA+, todos esses movimentos que são de minorias, e eles fazem de conta que estão pregando a igualdade, mas na verdade eles só estão usando as pessoas para tentar formar o tipo de sociedade que eles querem formar, no controle de natalidade, no controle do tipo de família, para que eles possam exercer o poder que eles querem, porque, na verdade, eles querem poder, a todo custo. O mundo hoje diz que quem acordou, quem despertou para a consciência política, na verdade, é quem luta pelos direitos para transexualizar uma criança. Quem luta pelo direito da mudança de sexo de crianças. E esse, sim, faz parte da agenda woke. E por isso, com muita intencionalidade, eles pegam aquilo que é esporte, aquilo que era uma cerimônia para a família assistir, e eles misturam com criança, e eles blasfemam contra a nossa fé, colocando drag queens em uma santa ceia. Vocês acham que eles estão fazendo por acaso, irmãos, aquilo ali? Eles estão gastando dinheiro, tempo, recurso, inteligência, mídia, com muito esforço, mas muita intencionalidade para pregar o que eles acreditam. E nós que temos a mensagem do avivamento, que de fato desperta as pessoas, nós nos calamos, ou às vezes nem sabemos o que eu estou falando. Vivemos em 4 paredes, como um guetozinho gospel evangélico, e o resto do mundo que se lasque. Ei. Jesus não nos chamou para ser esse tipo de pessoa. Não. A parada não é aqui dentro, irmão. Aqui é só o headquarter. Aqui é só lugar de treinamento. Aqui a gente é curado, ajustado, podado. Aqui a gente é chacoalhado, fortalecido. Recebe as armas espirituais que nós precisamos. Mas o negócio, o bicho pega lá fora. Aqui é fácil demais levantar a mão, fechar o olho. Não. Eles pegam as suas bandeiras de minoria e eles fazem suas procissões, eles criam, as suas passarelas com homens barbudos, mas vestidos de drag queens, dançando danças obscenas, mostrando órgãos genitais, e crianças assistindo presencialmente ou pela TV. Mas eles é que despertaram, Aos olhos deles, nós é que estamos dormindo, irmão. Aos olhos deles, quem é a favor de Deus, da família tradicional, da fé, é quem é careta, retrógrado, impositor, antiquado. Então, se você precisa mesmo sair desse mundo que impõe, que oprime, que te deixa alienado, agora você está livre da religião, da fé, do livro mais antigo, do livro mais vendido. Agora você despertou. Vocês entendem como eles estão invertendo, irmãos? Sutilmente, ano após ano, geração após geração, entrando em todas as esferas da sociedade, enquanto a igreja está recuando do mundo, enquanto a igreja sai da política, enquanto a igreja sai do cinema, enquanto a igreja proíbe isso, proíbe aquilo, crente não pode ir para tal lugar, crente não pode fazer aquilo outro, a gente se resume ao nosso guetinho evangélico e entrega todas as outras esferas da sociedade para quem tem uma agenda bem estabelecida.
Os caras fizeram um plano, irmão, para mais de 50 anos. E às vezes a gente não tem um plano para a próxima semana, cara. Eles decidiram destruir o cristianismo, o capitalismo e o mundo ocidental e fizeram um plano para mais de 50 anos. E às vezes a gente não tem um plano para o próximo mês. Não, nós precisamos despertar, irmão. Está tudo invertido, cara. Durante a entrevista para o jornal americano dele, Wire, o empresário Elon Musk, ele fez algumas declarações bem polêmicas, né? Ele disse o seguinte, abro aspas, palavras de Elon Musk: perdi meu filho para o vírus woke. O filho mais velho dele, chamado Xavier, sofreu uma transição de gênero durante a puberdade, por meio de hormônios bloqueadores de testosterona. Quem sabe do que eu estou falando? E hoje o menino, desde 2022, se apresenta como mulher. Tem um dead naming. Quem ouviu essa expressão? É uma expressão que eles usam. Dead naming, o pessoal da agenda woke, é quando você quer se referir ao nome que a pessoa recebeu quando nasceu. Um nome vinculado ao sexo biológico da pessoa. Então, quando eles querem se referir, por exemplo, ao Xavier, eles falam, o dead name dele é Xavier. Ou seja, esse é o nome de alguém que já morreu. Não é fácil entender, né, irmão? É fácil, né? Dead naming, né? Ou seja, aquele não é mais o nome da pessoa, porque aquela pessoa já não existe mais. Ela já morreu. O nome agora é outro. E Elon Musk, como pai, ele disse que foi enganado, foi iludido, foi levado a assinar alguns papéis para que as pessoas começassem a oferecer para o filho dele um tratamento com hormônios bloqueadores da puberdade. Puberdade, irmão, é aquela fase que você sabe que todo mundo a maioria já passou pela puberdade aqui, né? O que acontece na puberdade? Na moça começam a aparecer os pelos, os seios começam a crescer, vem a menstruação, o corpo começa a mudar, né? A cintura começa a ter uma ênfase na cintura. O homem, ele começa a ficar com aquela vozinha, hora fina, hora grossa, né? Oh, fase miserável, né? Boa noite. Tudo bem? Oh, meu Deus. Né? As extremidades crescem, o pelo no sovaco, cabelo no peito, o homem que é barba, né? Pelos em todos os lugares, no órgão genitor. O órgão genitor do menino cresce. E outras coisas acontecem com o menino. O que acontece, irmãos? Que os hormônios bloqueadores da puberdade, eles são manipulados e dados para essas crianças. Para que a menina, ela pare, bloqueie, ela dê uma pausa na puberdade dela. E qual o argumento deles, irmãos, dessa agenda woke? É que nós precisamos cuidar dessa geração, das crianças, dos adolescentes, para que eles não passem pela transformação do corpo e sofram com essa transformação que é tão brutal, sem estarem decididos a que gênero eles querem se identificar. Então, se a menina não sabe de fato o que quer ser menina, para a puberdade dela, até ela decidir se quer ou não ser menina. Quando ela decidir, para de manipular o hormônio para ela. Só que eles não contam as consequências fisiológicas, mentais, que acontecem no corpo dessa menina ou desse rapaz. Que a ciência ainda não consegue explicar todos eles, porque não deu tempo de fazer o estudo. Em alguns países, como lá no Reino Unido, a Inglaterra já é proibido. Aumenta o índice de pensamento e suicídio. Prejudica o corpo, porque a densidade óssea do corpo da pessoa diminui. Prejudica a capacidade de ser alguém fértil, quando essa pessoa quiser procriar no futuro. Isso eles não falam. Eles mascaram, tentando lutar pelos direitos de uma minoria que eles chamam de crianças com disfonia de gênero. Ou crianças, irmão, estou falando de crianças, está entendendo? Crianças que não se identificam com o corpo com que elas nasceram.
E as igrejas acham que o Kids ainda é lugar só para cuidar dos nossos filhos, né? Enquanto eles estão aplicando hormônio nas crianças, nós estamos achando que o Kids é babá. E aí estão lá, 2,5 bilhões de pessoas assistindo, drag queens, mostrando o órgão genital para todo mundo e para a criança ver. Blasfemando de Cristo, com uma mulher acima do peso, um cara deitado no meio da plateia, expressando Afrodite ou Star, que é uma deusa da Mesopotâmia, da Babilônia antiga, que era uma deusa responsável pelo templo pagão, onde ali haviam escravas sexuais, que as mulheres bonitas eram colocadas ali antes de casar, no templo de Afrodite, na Mesopotâmia, na Babilônia, e as mulheres bonitas ficavam ali durante um tempo, os homens vinham, jogavam nos seus joelhos ou pés qualquer quantidade de dinheiro, e eles tinham o direito de pegar aquela jovem, levar para dentro do templo e ter relações sexuais quantas vezes eles quiserem com aquela moça, e o dinheiro não ficava para ela, o dinheiro ficava para os sacerdotes daquele templo pagão, e eles pegavam aquele dinheiro e emprestavam a juros aquele dinheiro para a sociedade. Tudo isso está incontido na abertura das Olimpíadas. E a história conta que as moças que eram, lá no Ceará a gente chama de desabonitadas, né? Elas não ficavam lá poucos meses, elas ficavam de 3 a 5 anos como escravas sexuais. Ou seja, dinheiro, culto e prostituição, tudo num lugar só. É isso que eles estavam reproduzindo na abertura das Olimpíadas. Eles querem, defendendo, entre aspas, o direito das minorias. O objetivo final deles, irmãos, é forçar uma cultura de aceitação. Parece até bonito, né? Quando você usa as palavras aceitação, justiça social, todo mundo chega... Ah, que bonito, né? Que legal. Ele está falando de aceitação. Ele está falando de justiça social. Eles usam palavras para manipular a massa. Como eles têm muito dinheiro, eles fazem isso muito bem nas mídias e comunicações. Mas diferente do que aparenta, irmãos, eles não querem defender o direito de ninguém. Eles querem promover e impor a normalização daquilo que é invertido. Eles querem impor uma cultura que normaliza o que é invertido. E eles cancelam, perseguem, discriminam, prendem quem se opõe. Não, eles não querem defender a minoria. Eles são, de fato, como Elon Musk falou, mais do que a agenda, eles são um vírus diabólico e maligno. Que eles entram sem você perceber na sua casa, e daqui a pouco tem um filho seu dizendo que não se sente mais menino. Porque o objetivo deles, eu vou resumir aqui em 5 objetivos genéricos. É desconstruir e destruir a família tradicional, formada por homens e mulheres. Eles querem feminilizar o homem. Eles querem masculinizar as mulheres. Eles querem transexualizar as crianças, adolescentes e jovens. E eles querem desqualificar a fé em Cristo. 5 objetivos principais da agenda woke. Eles querem destruir a família tradicional. Eles querem tornar o homem afeminado. Eles querem masculinizar a mulher. Eles querem transexualizar crianças, jovens e adolescentes. E eles querem desqualificar, zombando e blasfemando a fé cristã, o cristianismo. Eles querem construir uma sociedade formada por seres humanos completamente invertidos. Invertidos aonde, pastor? Invertidos na sua identidade. Invertidos nos seus afetos. Invertidos nas suas relações familiares. Invertidos nas suas relações sexuais. Invertidos na sua fé. Desde o berço, irmãos, eles já estão falando que crianças não precisam receber nomes segundo o gênero. Dá um nome não binário.
Deixa ela crescer e decidir se ela vai ser menino ou menina. Então dá um nome não binário. Não põe azul ou rosa. E aí você vê as estátuas. Você vê estátuas hoje de mulheres com barba e batom, de homens com seios amamentando. Essa semana eu vi uma foto de um homem com uma mulher barbada, grávida, segurando um pet. Operações que as pessoas tiram. Eu vi um testemunho de uma jovem essa semana. Ela tirou parte da carne daqui para fazer enxerto para ter um pênis. E eles colocam meu Deus, é uma mangueirinha, esqueci o nome agora que eles colocam. É para ela poder fazer xixi em pé. Porque ela não se identifica com o corpo feminino, então ela não quer ser uma mulher, ela quer fazer um pênis para mijar de pé. A agenda woke diz que o sexo biológico é algo imposto pela sociedade retrógrada e religiosa. A agenda woke, ela pressiona para que os meninos deixem de ser homem, não tenham viralidade, não tenham hombridade. Eles querem feminizar os meninos e masculinizar as mulheres para inverter os papéis. Sabe por quê? Porque invertendo os papéis a sociedade fica mais vulnerável. Uma sociedade sem homem, uma sociedade sem macho, como diz no Ceará, é uma sociedade que é submissa a qualquer palavra. É uma sociedade vulnerável a ditadores. É uma sociedade que não tem poder de resistência. É uma sociedade mais impotente. É uma sociedade frágil. É uma sociedade incapaz de se rebelar. É uma sociedade que não vai pegar em armas se necessário for. É uma sociedade que não vai para as ruas pelas suas convicções. Por isso que eles querem tornar os homens afeminados. É uma sociedade que não vai reproduzir. Porque homem com homem, de fato, nunca vai gerar um bebê, nem mulher com mulher. Significado de invertido, pastor. Vamos para o dicionário? Invertido. A palavra invertido é um adjetivo. Vem do verbo inverter. O adjetivo invertido significa virar no sentido contrário. Girar ou virar no sentido contrário. Oposto ao que é natural. Irmãos, é dicionário que eu estou lendo, pode ser. Virar no sentido contrário, oposto ao que é natural. Segundo o significado adjetivo, invertido é aquilo que sofreu alteração. Não está mais como no estado original que foi criado. Inverter. O verbo que significa voltar ou virar-se no sentido oposto ao que é natural, ou pôr as avessas, alterar, trocar, mudar. Pode botar um texto da Bíblia para mim, por favor, porque senão vão dizer que eu estou pregando e não estou falando da Bíblia. A minha intenção não é pregar sobre a agenda woke, a minha intenção é despertar o que está acontecendo na nossa geração, mas eu prego a Bíblia, amém, irmãos? Mas a Bíblia também diz que eu tenho que dar razão da minha fé e eu tenho que ser luz nas trevas. Estou tentando fazer isso. Isaías 5:20, vamos lá? Isaías 5:20. O profeta Isaías vai falar algo muito forte para mim e para você. Depois eu vou pedir 2 Coríntios 5, tá? Do 13 ao 21, então já fica ligado aí. Ó. Ai dos que ao mal chamam bem. E ao bem, mal. Vamos lá, lê comigo. Que fazem ai dos que ao mal chamam bem. Volta só no 20 mesmo, só no 20. E ao bem, mal. Que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ei, o profeta Isaías está dizendo que vai ter o ensino que vai querer inverter as coisas.
vai querer convencer que aquilo que é luz não é luz, é trevas. Que aquilo que é errado é certo. É isso que a agenda woke quer fazer, que a agenda do 2030 quer fazer, que o sistema caído do mundo faz, irmãos, é tentar normalizar, goela abaixo, aquilo que está invertido. E quem é contra é careta, quem é contra é retrógrado, quem é contra é religioso. Não é, irmãos. Ei, a nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não somos contra os homossexuais, nós não somos contra os travestis, nós não somos contra os transexualizados, nós não somos contra ninguém. Nós não somos pregadores de condenação, nós não somos apontadores de dedo. Nós estamos fazendo de uma agenda e não de uma pessoa. Nós estamos denunciando um sistema e não estamos batendo em pessoas. Pessoas nós amamos. Jesus morreu por pessoas, mas Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus, eu falei isso domingo passado, a frase C.S. Lewis: o Filho de Deus se tornou homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. Jesus veio, irmãos, para pegar eu e você que estávamos invertidos e nos devolver a versão original. Jesus veio para pegar a minha e a sua vida, que estava invertida nos nossos pensamentos, invertida nos nossos afetos, invertida na nossa fé, invertida na nossa visão de mundo, invertida na nossa família, invertida na relação com o dinheiro, invertida na relação sexual. Jesus veio para poder botar a gente ao avesso de novo, ou seja, levar a gente de volta para o plano original, do jeito que Deus sonhou comigo e com você, irmãos. Por isso o nosso papel aqui é falar sobre o que está acontecendo, mas é pregar Jesus, porque só Jesus pode mudar essa realidade tão invertida, irmãos. Homem nenhum tem essa capacidade. Homem nenhum tem essa capacidade. Efésios 2:2 diz que o príncipe deste mundo, ele age nas pessoas. 2 Coríntios 4:3-4 diz que esse príncipe do mundo que age na sociedade, ele está cegando as pessoas, irmãos. Há uma cegueira espiritual. 2 Coríntios 4:3-4, se quiser soltar, Marcelo. Há uma cegueira espiritual, irmãos. Porque você olha, é tão blasfemador, é tanta zombaria, é tão ridículo. Você fala: cara, como é que um pai deixa um filho assistir um negócio desse? Como é que um pai leva um filho para um lugar desse? Como é que o ser humano chega a tal ponto, irmão, de fazer algo tão absurdo? Mas é porque há uma cegueira espiritual, irmãos. O homem distante de Deus é capaz de fazer coisas inimagináveis. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem de Deus. Há uma cegueira espiritual, irmãos. O que acontece no mundo, o que os médicos estão fazendo, transexualizando as crianças, o que as Olimpíadas estão representando. Ei, há um sistema governado por homens cegos espirituais. Há uma luta espiritual, irmãos, pela minha e pela sua vida, pelos meus e pelos seus filhos, pelo meu futuro e pelo seu futuro, pela minha eternidade e pela sua eternidade. E a minha função é pregar a palavra para que as escamas caiam, para que os olhos se abram, para que de fato a gente acorde, mas acorde para a realidade que o mundo está invertido. Mas nós somos pregadores do Evangelho de Cristo, o único capaz de reverter o que está invertido. 1 João 5,19 diz que o mundo todo está sob as garras, está sob o poder do maligno, irmãos. Ai, pastor, não existe esse negócio. Tá bom, se você não crê, tudo bem, eu fico com a Bíblia. A Bíblia diz que o mundo está cego, há um príncipe das trevas atuando na sociedade, e por isso as pessoas estão nas suas garras, presas. Meu Deus. Eu vou encerrar aqui. 2 Coríntios, capítulo 5, do 13 ao 21. O bom da série é isso, né? Não precisa acabar. Domingo que vem eu continuo.
Domingo que vem eu vou falar sobre famílias invertidas, escolas invertidas, mídia invertida, ciência invertida, poderes invertidos, igrejas invertidas. Mas hoje nós vamos acabar em 2 Coríntios 5. Porque se enlouquecemos, a partir do versículo 13 a 21, é para Deus. Mas se conservamos o juízo, é para vós outros. Paulo falando para os crentes em Corinto. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos. Ele morreu por todos, irmãos. Ele morreu pelo branco, ele morreu pelo preto, ele morreu pelo amarelo, ele morreu pelo pobre, ele morreu pelo rico, ele morreu pelo mulato, ele morreu pelo mameluco, ele morreu, irmãos, pelo drag queen, ele morreu pelo mais religioso, ele morreu pelo transgênero, pelo transexual, ele morreu por qualquer um, irmãos. Ele morreu por todos. Logo, todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, eu não vou olhar mais para os outros, eu não vou mais julgar os outros, eu não tenho direito de condenar os outros, eu não tenho direito de me achar melhor ou pior do que ninguém. Eu não olho mais para os outros segundo o olhar humano, carnal, segundo o que a aparência me revela. Não, mas se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. Ou seja, antes de conhecer a Cristo, o texto está dizendo que eu podia me conhecer segundo a carne, eu podia conhecer os outros segundo a carne, e eu podia conhecer até Cristo segundo a carne. O que é isso, pastor? É que eu podia ter um olhar para mim mesmo que não era de acordo com o que Deus me enxergava. Eu não podia, se antes de me converter, Paulo está dizendo o que é conhecer segundo a carne? É eu ter uma ideia de quem eu sou, diferente da ideia do que Deus me enxerga, do que eu sou para Ele, do que Ele escreveu para mim. Conhecer segundo a carne é eu olhar para alguém e falar: ei, aquele ali não presta, aquele ali não tem jeito, aquele ali já foi fundo demais no poço de lama, aquele ali, não, olha o que ele fez, olha o que ela faz. Ei, conhecer segundo a carne é ver além do que ele fez, do que ele faz e da aparência, é ver que lá dentro tem alguém que Jesus morreu por, tem um plano que foi escrito por Deus antes da fundação do mundo, e ela ainda não conhece, e eu passo a olhar para aquela pessoa com esse olhar, e por isso o meu olhar não é de condenação, o meu olhar não é de superioridade, o meu olhar não é de condenação nem de julgamento, o meu olhar é de amor e compaixão, e eu passo a conhecer até Deus, não segundo a carne. Porque hoje as pessoas olham para Jesus e blasfemam de Jesus, sabe por quê? Porque elas não tiveram a revelação ainda de quem é Jesus de verdade. Elas conhecem Jesus segundo a carne, elas não tiveram a revelação, Márcio, de quem é Jesus. Por isso elas zombam dele, por isso elas blasfemam contra ele. Continua: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Ei, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não importa se você fez algo no passado em Cristo, você tem a possibilidade de ser revertido para o plano original. Não importa o estado de inversão que você está hoje, não importa se você, menina, tirou através da operação de tirar os seios, né? Meu nome esqueci agora, mas isso. Se você já tirou, se você usou os bloqueadores da puberdade, se você, menino, fez isso, se você, menina, fez aquilo outro, ei, em Cristo você pode ser uma nova criatura. Tem jeito para tudo, até para a morte. Eu tô indo para exemplos extremos, mas tem jeito, né? Conheci pessoas que botaram seios, que quiseram voltar a ser homem, botaram silicone no peito, silicone na bunda, silicone na batata. Ei, tem jeito. Em Cristo tem jeito.
Agora eu vou fazer uma pergunta para nós, irmãos. 2, pode ser? Será que nós estamos olhando para a sociedade como pessoas que olham segundo o olhar de Deus e querem pregar para elas, para que aquilo que está invertido na vida delas voltem à versão natural da criação? Será que nós estamos prontos para receber essas pessoas no nosso meio? Será que nós estamos prontos para conversar sobre essas coisas no Rocket? Vai ter pai que vai falar: não fala sobre isso no Rocket, pastor. Aí eu vou falar para você, assim, então leva para outra igreja, porque aqui eu vou falar. Se você quer estar numa igreja que só fala do céu, aqui nós não vamos falar só do céu. Porque eu, você, meu filho, seu filho vive na terra. E é na terra que acontecem essas coisas. Agora, se eu fosse você, eu também falava com seus filhos. Porque eu falar uma vez por semana é uma balança muito injusta, cara. Porque, na turma do meu filho, numa escola de nota 10, de St. John's, as melhores escolas da Flórida, no 3rd year grade, já tem criança furry. Já tem menina que se diz menino. Eu estou falando de criança de 8 anos de idade, cara. E a gente não pode ficar aqui na igreja só assim, ó, e o pau quebrando lá nas escolas. Ou nós nos posicionamos, ou tem um grande awakening no nosso meio de despertar, ou nós vamos ficar para trás. Nós precisamos nos levantar e despertar, irmãos. Vamos continuar para acabar? Falta só mais 3 versículos. Ora, tudo que provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério não da condenação, da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse, cara, isso aqui é muito forte, por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cara, aquele que nunca pecou, morreu por mim e por você. Para quê? Para a gente voltar ao estado original, para a gente ter a família que Deus planejou para nós, para a gente ser o homem que Deus planejou que eu seja, para você ser a mulher que Deus planejou, para os meus filhos serem o que Deus planejou, para que a gente viva o que Ele escreveu para nós, para que a gente possa ser tudo o que Ele tem para nós, para que a gente possa expressar na sociedade tudo o que Ele fez em nós e através de nós, mas não para nos sentirmos melhores do que ninguém, mas para a gente agora, como se fosse Deus, irmãos, como se fosse Deus mesmo, onde você vai, na praça, na escola, no college, no seu trabalho, na universidade, na fila do banco, na praia, no parque, onde nós estivermos, é como se fosse o próprio Deus dizendo: você pode se reconciliar comigo, eu quero você de volta. Eu tenho um sonho extraordinário para você. Eu tenho uma história maravilhosa para você. Esse sentimento de não aceitação, se você se reconciliar comigo, você vai se amar, você vai conhecer um amor, você vai lidar com suas emoções, a sua identidade vai ser curada, o seu caráter vai ser alinhado, os seus problemas mentais vão ser sanados, você vai olhar para o seu corpo e você vai aceitar o seu corpo, você não vai se comparar mais com ninguém, você não vai ser mais influenciado por ninguém, porque você vai saber que você é princesa do Senhor, que você é soldadinho de Cristo, sim. E não vai ter problema, cara. Mas só se a pessoa tiver uma experiência com Cristo. Eu falei domingo passado, eu vou repetir. Nós não conseguimos abrir o cérebro de ninguém, cara. Enfiar isso aqui, ó. Não é assim. O mundo está invertido. Eles estão gastando dinheiro e falando para 2,5 bilhões de pessoas no mundo. A minha pergunta é para você: você vai fazer o quê? Vai cruzar os braços e esperar domingo que vem para assistir outro culto sentado nessa cadeira confortável com ar condicionado? Ai, pastor, não quero ter um GC. Ai, pastor, não quero me envolver. Então você não é crente, cara. Porque quem conheceu Cristo de verdade não se cala, não é covarde.
covarde. Não tem medo. Eu não estou falando para você me aplaudir. Eu estou falando para você fazer alguma coisa. Eles estão matando os nossos filhos. Está mais perto do que a gente imagina. Está na sala dos nossos filhos 5 dias por semana. Talvez muito mais tempo do que eu e você passamos com eles. E a gente quer ser crente domingueiro? Pelo amor de Deus, awake, igreja. Desperta, igreja. Não se trata do quanto os injustos estão fazendo. Se trata de o que os justos podem fazer. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, não foi pela quantidade de injustos, foi porque lá ele não achou nem 10 justos. Não é o barulho da agenda woke. O problema é o silêncio da igreja, cara. A igreja tem que despertar, pelo amor de Deus, cara. Nós temos que usar a rede social. Nós temos que usar tudo, Júlia. Mas, cara, com intenção de alcançar as pessoas. E não tem limite. Não tem limite. Nós podemos fazer tudo. Nós podemos fazer tudo. Mas às vezes é difícil, não tem dinheiro. Porque a gente só quer gastar o dinheiro com a gente. Há uma missão a ser feita. Existem crianças agora se suicidando porque tomaram hormônios para bloquear a puberdade. E nós temos a mensagem que liberta, cara. Nós temos a mensagem da reconciliação. Nós temos a mensagem que vai trazer cura para a alma daquela criança que não se aceita. Alguém mentiu para ela. Alguém abusou dela. Deus não fez ela daquele jeito, com certeza. Mas nós temos a mensagem. Você tem a mensagem. A igreja tem a mensagem. Fique em pé comigo, por favor.